Fala galera, o professor André Alencar na área, se liga! Você é aluno do Senai, está buscando uma formação técnica na área de segurança do trabalho? Você chegou no seu local de aprendizagem. Estamos apresentando a partir de hoje para todos vocês, alunos das unidades do Senai Pernambuco, Segurança em Foco, o Senai conectado na prevenção. Sejam todos muito bem-vindos. Fala galera, que satisfação, que prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento daquilo que eu adquiri ao longo da minha vida de estudos e de sala de aula nas unidades do Senai aqui em Araripina. Quero aproveitar a oportunidade para saudar e deixar um abraço forte a todos os meus companheiros e companheiras, docentes e instrutores de segurança do trabalho das unidades do Senai Pernambuco, Areias, Santo Amaro, Caruaru, Petrolina, Belo Jardim. São as unidades que comportam o curso técnico de segurança do trabalho Cabo, são as unidades que comportam os cursos técnicos de segurança do trabalho aqui no estado de Pernambuco. E também deixar um abraço forte a todos os alunos dessas unidades. Então é isso. Vamos começar hoje? Vamos começar trazendo um pouco sobre os direitos dos trabalhadores no tocante ao exercício do trabalho por exposição a agentes de perigos insalubres e perigosos. Então, para falar sobre insalubridade e periculosidade, nós precisamos entender um pouco do que a legislação trabalhista trata, desses dois tópicos da saúde e da segurança do trabalho. Lá na seção 13 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres e perigosas, nos artigos 189 e no artigo 193, a CLT ela traz a definição, o conceito base do que são as atividades e operações insalubres e perigosas. A partir desse contexto, dessa legislação, nós vamos ter a aplicação do direito dos trabalhadores a uma compensação por uma percepção adicional aos seus salários em função da exposição desses trabalhadores às atividades e operações que são insalubres e ou perigosas. Então, gente, vamos começar? Artigo 189 da CLT. Vou falar numa linguagem que fica mais fácil de que vocês entendam, mas aqui está a transcrição literal do artigo 189. Gente, em resumo, insalubridade ou agentes insalubres são aqueles a qual o trabalhador está exposto em seu ambiente de trabalho e que a sua saúde está em uma condição de risco, ou seja, o trabalhador ele pode adoecer. A depender da natureza do agente insalubre, deve-se considerar alguns critérios para a condição de insalubridade. O primeiro deles é a intensidade da exposição ao agente insalubre, o nível de exposição. O outro critério é o tempo de exposição. Quando falamos sobre nível ou intensidade e tempo de exposição, nós temos que considerar alguns critérios de avaliação dos agentes insalubres. E os anexos da norma regulamentadora número 15 trazem as condições para que os trabalhadores, estando expostos a esses agentes, seja considerado de fato a condição insalubre de exposição do trabalhador. Então, a depender da natureza do agente, do nível ou intensidade da exposição e o tempo de exposição do trabalhador, essa exposição ela pode trazer para o trabalhador algumas condições
inseguras que podem gerar doenças ao trabalhador, fazendo com que o trabalhador possa desenvolver algumas doenças ocupacionais ou do trabalho. Ainda sobre os anexos da NR15, deve-se considerar também, dentro do fator da natureza de exposição, os critérios dentre os quais nós temos os chamados limites de tolerância. Do que se tratam os limites de tolerância? Como eu falei anteriormente, se os critérios de exposição são nível ou intensidade, tempo de exposição, de acordo com a natureza do agente, se o trabalhador estiver exposto a uma percepção quantitativa acima desses limites de tolerância, ele estará exposto a uma condição de insalubridade, onde sua saúde de fato estará em uma condição de risco. Então, para isso existem alguns institutos normativos que garantem ao trabalhador uma compensação por essa exposição. Como se trata de insalubridade, algumas regrinhas têm que ser consideradas. Primeira delas, a percepção adicional ao salário do trabalhador é calculada sobre o salário mínimo vigente e ela é classificável em grau máximo, grau médio e grau mínimo, respectivamente 40%, 20% e 10% calculado sobre o salário mínimo aditado ao salário do trabalhador, não levando-se em consideração bônus ou descontos a que o salário do trabalhador irá sofrer dentro das regras da legislação trabalhista para o pagamento do salário. Além dessa compensação que é direito do trabalhador, ainda a CLT e as normas regulamentadoras definem a obrigatoriedade da empresa de cumprir as políticas de segurança quanto às proteções para o trabalhador. Sempre em primeiro lugar, a aplicação das regras, das normas gerais e administrativas, trazendo a proteção coletiva como prioridade e na ineficácia ou na insuficiência destas, as proteções individuais. Vale lembrar que tanto a aplicação das normas gerais e coletivas, como também as individuais, se houver uma redução significativa da exposição do trabalhador a esses agentes, a insalubridade poderá ser classificada entre grau máximo, grau médio e grau mínimo, ou ainda ser extinta, fazendo com que o trabalhador perca o direito ao recebimento dessa percepção adicional em função da efetiva proteção a que as medidas coletivas, gerais ou individuais trouxeram para o trabalhador de benefício, não expondo ele à nocividade desses agentes. Então, vamos falar agora sobre a periculosidade. A periculosidade, que está lá no artigo 193, trata basicamente da exposição do trabalhador a agentes que impliquem no risco iminente de morte. Pela natureza e pelos procedimentos de trabalho, todo trabalhador que exerce as suas atividades estando exposto de forma constante ao risco de incêndio ou explosão, de acordo com o artigo 193, terá direito à percepção adicional na porcentagem de 30% sobre o salário registrado em carteira. Mas antes da gente dar continuidade sobre esse assunto, a gente precisa trazer um pouco da norma regulamentadora número 16, que também trata da periculosidade. Além do risco de explosão e do risco de incêndio constantes no artigo 193, a norma regulamentadora 16 trata também da exposição do trabalhador em seus anexos, da exposição ao risco de violência e o trabalho envolvendo eletricidade sobre o risco de choque elétrico. Então são 4 agentes a que se deve considerar para que o trabalhador esteja exposto em condições perigosas, ou seja, que a sua vida está em risco, que ele está sob o risco iminente de morte em função desses agentes. Então, diferente da insalubridade, que é classificável, a periculosidade é fixa. São 30% de percepção adicional
ao salário do trabalhador calculado sobre o registro de carteira. Então, vai ser calculado esses 30% e vai ser adicionado ao salário. Professor, o trabalhador pode ter na carteira a anotação do salário e o empregador informar ele que naquela anotação já consta os 30%? Não é assim que a coisa funciona. O valor que tiver registrado na carteira será a base de cálculo para a adição de 30%. Então é o que está na carteira, calculado os 30%, adicionado ao valor líquido a receber. Então não vai computar os 30% dos valores debitados na forma de descontos ou acrescidos na forma de bônus. Dá exemplo do adicional de insalubridade, que, como eu falei anteriormente, é classificável. Então é fixo em 30%, calculado sobre o salário do trabalhador registrado em carteira. Da mesma forma, a empresa não perde o dever de proteger o trabalhador em função do pagamento dessa percepção adicional. Então, só resumindo, gente, insalubridade, ela é classificável, grau máximo, grau médio, grau mínimo, 40%, 20% e 10% respectivamente. Periculosidade, ela é fixa, 30%. A grande diferença, insalubridade é calculada sobre o salário mínimo vigente. Já a periculosidade é calculada sobre o salário do trabalhador registrado em carteira. E em absolutamente nenhum dos dois casos, o pagamento do adicional ao trabalhador retira da empresa o dever da empresa proteger o trabalhador diante das políticas de segurança que devem ser implementadas de acordo com as normas regulamentadoras vigentes. Então, sim, o trabalhador precisa ser protegido, o trabalhador precisa ser treinado, o trabalhador precisa ser capacitado e, diante de tudo isso, ainda ter a compensação salarial em função da exposição ao agente de perigo. Esse foi o nosso primeiro tópico de abordagem nesse podcast. Sejam todos muito bem-vindos e bons estudos!